11. Hebreus capítulo 11, versículo 28. Hebreus 11, 28 diz assim: pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse. Pode se sentar. Aleluia, glória a Deus. Pela fé. O capítulo 11 de Hebreus, aqui está uma galeria de homens que marcaram história, marcaram a história do povo de Deus. Desde do versículo 4, nós vamos encontrar aqui personagens que inicia com essa expressão pela fé. Abel, pela fé Enoque, pela fé Abraão. Sim, amados, a nossa caminhada é pela fé. Quando olhamos para o versículo 1 do capítulo 11, que nos define o que é fé, pastor. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. A prova das coisas que não se vê. Em uma outra versão vai dizer: fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção daquilo que você não vê. Nós caminhamos por fé, nós não caminhamos por vista. Aleluia. O Evangelho não é nos dado para caminharmos mediante aquilo que nós estabelecemos como fé diante do Senhor. A fé não é colocada em um tubo de laboratório, não em um tubo de ensaio. Não vamos ali levar a fé para o laboratório e vamos testá-la, não. Nós caminhamos não por aquilo que vemos, mas por aquilo que Deus ele faz, ele realiza em nós. Há uma certeza no nosso coração, no nosso ser, que nos faz caminhar, crer, acreditar. A fé que nos move a crer na palavra, acreditar na palavra, ela é confirmada através da presença do Espírito Santo em nossa vida, em nosso ser. E aquilo que Deus ele gera dentro de você é incontestável. Ninguém pode contestar a ação de Deus dentro do teu interior. E a Bíblia diz, voltando no verso 28, que foi pela fé. Foi pela fé que a nação de Israel celebrou a Páscoa. E eu quero retroagir e voltar lá no tempo. No livro de Êxodo, no capítulo 12. Vamos ler aqui alguns versículos. Vamos palmilhar e olhar aqui o que está a ocorrer. Recapitulando com os irmãos. Quando nós olhamos para a história de Israel, Israel vai nascer ali dentro do Egito. Quando Jacó pega a sua família e desce ao Egito por causa da fome, José já está lá como governador. Quando chegam, são recebidos, vão para a terra de Gósen. Mas ali aquele povo cresce, multiplica, e diz a Bíblia que levantou-se um novo faraó que não conhecia José. Esse povo tinha crescido, e eles então, com medo de uma revolução desse povo estranho que estava ali, passaram a escravizá-los, oprimi-los. E a opressão que se estabeleceu sobre a nação de Israel nos termos do Egito proporcionou um grito, choro, oração, clamor. Mas é uma coisa que eu preciso dizer para a igreja. Eu tenho repetidas vezes dito aqui, como campo doutrinário que nós procuramos esposar para a igreja. A vida é feita de decisões. E eu sempre digo que o fato de termos livre-arbítrio não altera a soberania de Deus. Igreja, Deus é atemporal. Pastor, o que é isso? Deus não está dentro do tempo. Deus está fora. Escuta, para
Deus criar qualquer coisa, o início de tudo, Deus teve que criar o tempo. E Ele então passa a criar as coisas. As coisas são estabelecidas, mas Deus não está dentro do tempo. Deus entrou no tempo quando Jesus se encarnou e veio viver entre nós. Aleluia. Mas Ele é atemporal. Então Ele consegue ver o ontem, o hoje e o amanhã. É por isso que Isaías diz: eu anuncio o fim desde o princípio, porque Ele está enxergando o panorama como um todo. Coloca para mim Gênesis capítulo 15. Gênesis capítulo 15, o verso 13. Escuta, igreja. Deus está falando com Abraão. Abraão é o homem que está caminhando com Deus. Abraão aqui, ele já tem 10 anos que ele saiu da terra de Ur. E Deus está renovando o pacto, renovando a aliança. E Deus agora nesse momento diz para Abraão: olha, Abraão, saibas e certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia. A sua descendência será reduzida à escravidão. Será afligida por 400 anos. Mas como, pastor? Escuta. Entre Abraão e a libertação, nós estamos falando cerca de 500, 600 anos. Que separava Abraão desse episódio da libertação. São quase 6 séculos. Deus está dizendo: olha, Abraão, o teu povo vai viver um tempo de escravidão. Porque Deus, Ele conhece o antes. Antes de ocorrer, de acontecer, Ele já está vendo tudo. É essa a razão que eu disse no início: nós caminhamos por fé, porque temos certeza que tem um Deus que cuida de nós, que enxerga tudo, que sabe tudo, que vê tudo. Ele viu você quando você ainda era informe no ventre da tua mãe, quando você estava em processo de gestação. Deus já te via. Ele via quando seus ossos ainda eram formados no interior da tua mãe. Sim, Ele é o Deus soberano que sabe tudo. E Ele anunciou, Ele falou para Abraão, vira o 14. Mas Ele disse: mas eu também vou julgar essa nação, a qual tem de servir. E depois você vai sair de lá com grande riqueza. Entenda. Para essa teologia moderna, para os críticos, eles vão dizer: não, isso foi escrito posteriormente, isso foi colocado depois. Não, amados, Deus, Ele pode prever o futuro, porque o futuro para Ele está visível hoje. Aleluia. Deus sabe o que vai acontecer com a tua vida amanhã, semana que vem, o mês que vem. É por isso que nós oramos: Senhor, livra-nos do mal. Oh, glória. Senhor, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Aleluia. É porque Ele sabe o que é melhor para nós. Quando eu me submeto, quando eu me lanço, digo: Senhor, eu estou em tuas mãos. Eu quero caminhar, me livra, Deus, corta os laços. É o Deus que vai na frente, querido, livrando o teu lar, a tua casa, a tua família, porque Ele sabe o que é melhor para você. Todavia, Ele só vai agir em você quando você pede, quando você se entrega, quando você se submete. Para a igreja de Laodiceia, no capítulo 3, verso 20, Jesus disse: Ele, que é o dono da igreja, o cabeça da igreja, Ele disse assim: eis que estou à porta e bato. Aleluia. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele, com ele serei e ele comigo. Apesar dele ser dono de tudo, Ele não vai arrombar a porta do teu coração, Ele não vai te obrigar a você servi-lo. Ele vai bater a porta. Quer me ajuda? Quer que eu te conduzo? Quer que eu te oriento? Quer que eu te guio? Aí Ele vai guiar a nossa vida quando nós nos submetemos a Ele. Mas vamos voltar para a palavra. Então Deus, Ele previu anteriormente que a nação de Israel haveria de passar por um tempo de escravidão. Volta para Êxodo capítulo 12. Diz a Bíblia que Deus, Ele fala com Moisés e Arão. Eu vou ter que resumir, não dá para lermos todos os textos.
que está ocorrendo no capítulo 12, queridos? O ápice. Eu já vou ter que começar a aplicar o que eu tenho que falar no final. Deixa eu trazer para cá. Aleluia. Escuta uma coisa, igreja. Deus é aquele que conhece todas as coisas, mas tem um tempo que Deus diz: chega, basta. Tudo tem um limite. Eu vejo pessoas zombando de Deus, brincando com Deus, brincando de ser crente, brincando com o Evangelho. Eu vejo ímpios proferindo blasfêmias contra a igreja, contra Deus, contra a palavra. Escuta uma coisa. No livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 7. A Bíblia diz: não erreis. Outra versão diz: não vos enganeis. Pode deixar essa mesmo. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer. A outra versão vai dizer: de Deus não se zomba, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Chega um momento que Deus diz: basta, chega. Israel ficou debaixo da escravidão, houve um peso sobre eles, e Deus diz: chega. Deus chama Moisés, você conhece a história. Deus diz: Moisés, eu desci e vou libertar o meu povo. Eu ouvi a aflição. Vai lá, Moisés. Mas como, Senhor? Não vai. Faraó não vai. Aí Deus lança a primeira praga, lança a segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava. Não muda. A nona não muda. Sabe o que eu tenho visto aqui? Uma coisa que eu já posso aplicar com a igreja. Aleluia. Deus tem insistido com a humanidade. Juízos e juízos têm sobrevindo sobre a humanidade. Os alertas de Deus têm sido dados. Porém, os homens viram as costas para Deus, ignoram as sinalizações de Deus. Num linguajar bem brasileiro, param para ver. Param para ver. Eu, como pastor, tive o desprazer, o descontentamento de fazer velório de pessoas que por um tempo caminhou com a igreja, ceiou na igreja, esteve na igreja, mas abandonou, foi para o mundo. E quando nós falávamos com ela, dizia: pastor, eu volto. Pode esperar, pastor, eu vou. Sim, voltar para a igreja dentro de um caixote de madeira. Não para ouvir, mas pastor, vai ser feito o velório dele. E vamos dizer o quê? De alguém que abandonou a fé, que não quis andar com Jesus. Se não andarmos com Jesus aqui na terra, como é que vamos andar com ele na eternidade? Aquilo que vai acontecer na eternidade é a projeção daquilo que você fez aqui na terra. Então, amados, depois de 9 pragas que foram derramadas sobre o Egito, Deus então fala com Moisés: Moisés, chega. Agora eu vou lançar uma. Agora eu tenho uma praga para trazer sobre o Egito. Escuta, Moisés, vocês não vão sair não. Escuta só. Eles vão te mandar embora. Eles vão pedir para vocês saírem. Não é vocês mais que vai pedir para eles, não. Eles vão pedir para vocês saírem. Porque agora chegou o limite. Chegou o ponto final. E aqui, irmãos, inicia-se então o que eu quero vos falar sobre Páscoa. Deus estabeleceu para a nação de Israel, capítulo 12, versículo 12 de Êxodo. O Senhor disse: olha, o Senhor, eu passarei pela terra do Egito esta noite. Eu vou passar por toda a terra do Egito. Eu vou ferir todo o primogênito da terra do Egito, desde os homens até os animais. E em todos, escuta, em todos os deuses do Egito, eu vou fazer juízo, porque eu sou o Senhor. Aleluia. Deus, ele fala para a nação: eu vou lá pegar a tua causa. Eu vou lá resolver essas coisas. É questão agora minha. Tu és meu povo, e eu agora vou fazer acerto de conta com o Egito. Eu quero ver os deuses do Egito livrar eles. Eu quero ver quem é que pode livrar eles da minha mão. E aqui, irmãos, entra uma questão. Deus deu a orientação para o seu povo. E lembrando, nas 9 pragas que foram derramadas sobre o Egito, Deus fez uma separação. O juízo caía sobre os egípcios, mas o povo
Gozem. Não. Eles estavam livres. Eu não tenho tempo para explanar todos os detalhes e nuances. Mas, quando eu olho para a palavra, por exemplo, coloca para mim, capítulo 10, versículo 23. Não havia um ou outro. Eles não viam. Porque não na praga, que é a praga das trevas. A Bíblia diz que ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Mas em todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. Que contraste. Em todas as casas egípcias não havia luz, só trevas. Densas trevas. Porém em Gozem, o brilho da luz de Deus irradiava. Aleluia. É aquilo que diz Malaquias, então vereis a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Deus fez separação. E agora, quando chega a última praga, escuta, é isso que eu quero chamar a sua atenção. O sinergismo. Até então, em todo o tempo que Deus atuou ali no Egito, Deus, com sua mão, guardou, protegeu o seu povo. Mas na última praga, Deus estabeleceu, olha, a partir de então, agora vocês vão ter que caminhar pela fé. Vocês, todos vocês vão pegar o cordeiro. Vocês vão pegar esse cordeiro e vão imolá-lo. Vocês vão pegar esse cordeiro e vão pegar o sangue dele. Verso 13, o capítulo 12, versículo 13 diz: o sangue será um sinal para indicar, aquele sangue você será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade quando eu ferir a terra do Egito. Escuta, igreja. Aqui é uma questão de fé. Deus está falando com o povo, com a nação de Israel, que vai haver morte em toda a terra do Egito. E aí Deus então dá uma receita para eles, que diz que cada família, verso 4, cada família deveria, se a família for pequena para um cordeiro, então ela vai fazer o quê? Vai chamar um vizinho, conforme o número de almas, conforme o que cada um iria comer, para se dar conta do cordeiro. Vira o 5. O cordeiro, cabrito, ele deverá ser sem mácula. Um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas e das cabras. Vira o 6. Guardarei ele até o 14º dia deste mês, e todo ajuntamento da congregação de Israel vai sacrificar ele à tarde. Vocês vão tomar o sangue. Vocês vão pôr esse sangue nos umbrais da porta. Esse sangue será colocado nas ombreiras, e vocês vão comer a carne. Escuta, igreja. Qual é a palavra que Deus está dizendo para o seu povo? Que eles deveriam pegar um animal de 1 ano, e eles deveriam pegar o sangue desse animal e passar nos umbrais de cada porta. E quando o anjo destruidor, quando o destruidor de primogênitos passasse, ele iria chegar naquela casa que tem sangue nos umbrais. Ele iria passar por cima. Páscoa. Pessar. Pessar significa passar por cima. É isso que simboliza a Páscoa. É que na noite em que pela qual Deus enviou o anjo destruidor, esse anjo destruidor, ele entrou em todas as casas egípcias, e todas as casas onde ali estava o primogênito morria. Porém, quando chegava na casa de um israelita, ele passava por cima porque tinha um salto. Aí entra uma questão que eu quero chamar você, para nós estamos analisando juntos, amados. O destruidor de primogênito. Volta para Hebreus 11, 28. Ele tinha ordem de matar a todos os primogênitos do Egito. Ele tinha a autoridade de destruir. Escuta.
aquele anjo destruidor, ele adentrava numa casa, ele não ia perguntar: é você que é o primogênito? É você? Não. Ele sabia exatamente quem era. O juízo tem endereço certo. Aleluia. Escuta, ninguém se esconde de Deus. Ninguém se esconde de Deus. Deus te acha no lugar aonde você estiver. Aleluia. Podemos nos esconder dos homens, fugir dos homens. Podemos fazer as falcatruas que forem, mas saiba de uma coisa: Deus nos enxerga onde nós estivermos. Deus nos acha no lugar aonde nós nos encontrarmos. Aleluia. Aquele anjo destruidor, ele não erraria o endereço e não se equivocaria Aleluia. sobre quem e pela qual deveria se estabelecer o juízo. Não tem como você enganar no mundo espiritual. Você pode enganar teu pai e tua mãe. Você pode enganar tua esposa, enganar teu esposo. Você pode enganar teus filhos. Pode enganar o pastor, o obreiro. Mas você não consegue enganar Deus. Sabe uma coisa que eu preciso te advertir? Você está exposto. Os demônios não são oniscientes. Os demônios, eles não têm poder de ler teu pensamento. Mas Paulo disse que nós somos colocados como espetáculo diante do mundo. Escuta isso. Nós estamos cercados por um mundo espiritual. Você pode não ver os demônios, não ver os anjos, mas eles participam desse mundo. Ele nos assiste. Pedro disse que o diabo, ele anda ao nosso derredor. Então você está exposto. Quando você pensa que você está fazendo alguma coisa errada, ninguém está vendo, sim. Você está exposto no mundo espiritual. Parede. Ei! Isso aqui é para ser humano. Isso não funciona no mundo espiritual. Aleluia. No mundo espiritual estamos totalmente expostos. E é por isso que tantas vidas estão arrebentadas e quebradas. Porque acham que podem viver uma vida escondida tanto de Deus como do poder das trevas. Se tornam presas fáceis, presas do inimigo. Mas eu quero declarar nessa noite: há poder no nome de Jesus para quebrar cadeias, quebrar grilhões, arrancar o pecado, tirar você da podridão, colocar você pé sobre a rocha, tirar você do escravo, do lamaçal do pecado. Há um Deus que nos limpa, que nos purifica, que muda a história, que muda a vida. A Bíblia diz que o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Há poder no nome de Jesus para libertar a mente, o coração, para libertar o corpo. Sim, há poder no nome de Jesus. Uma outra coisa que precisamos entender. Quando eu olho para esse juízo que aconteceu no Egito, Aleluia. Deus não faz acepção de pessoas. O juízo não era quem é pobre e quem é rico. Não é quem é sábio ou quem é leigo. Não. A classificação do juízo era para todos. O fato de uma pessoa ser rica não significa dizer que Deus vai puni-la mais. O fato da pessoa ser pobre não significa dizer que ela vai ser coitadinha diante de Deus. Não, irmãos. Não é a nossa condição financeira que define bênção ou juízo. O que define bênção e juízo é coração quebrantado e contrito. É coração humilhado diante de Deus, disposto a obedecer a Deus. Escuta uma coisa: se um bilionário se render diante de Deus, se humilhar diante do Senhor, ele vai para o mesmo céu que o mendigo que nada tem. Porque a oferta da graça é para todos os homens. Mas escuta, o mesmo inferno que recebe o mendigo que não aceitou Jesus, também receberá o bilionário que rejeitou Jesus também. Aleluia. Não é a condição financeira que define-nos. O que define a nossa postura do nosso coração é como nós reagimos diante de Deus. Para avançarmos, irmãos, a ordem foi dada que a Páscoa, para ser celebrada, eles deveriam ter pães asmos, ervas amargas e esse cordeiro que deveria ser assado. Mas eu volto a insistir sobre a questão do que se fazia com sangue. O sangue deveria ser colocado nos umbrais. Mas espera aí, pastor. Sangue?
de animal vai brecar o poder espiritual de uma força, de um anjo destruidor? Não é o sangue do animal. Não é uma mandinga isso. O que levou a eles não serem atingidos foi a obediência à palavra. Aleluia. Foi o crer, foi o acreditar. O que nos leva a vivenciar o milagre, irmãos, é o crer, é a fé naquele Deus que garante que não vai haver morte. Glória a Deus. Pela lógica, isso não poderia ocorrer. A lógica da vida, não teríamos como olhar para isso aqui e dizer, ah, vai dar certo. Mas escuta, irmãos, em todas as casas onde houvesse a marca do sangue, aquelas famílias estariam guardadas, resguardadas e protegidas. Até mesmo um egípcio que corresse para uma casa que tivesse marca do sangue, ele estava guardado e protegido. Aleluia. Ei, sabe o que é que vai nos livrar das maldições? Sabe o que vai nos levar do juízo eterno? É o sangue de Jesus. Lá no passado foi um cordeiro. O cordeiro de um animal que morria. E lembre-se, era um cordeiro para cada família. Aquela noite morreu. Aquela tarde, melhor dizendo, morreu inúmeros cordeiros. Aleluia. Mas a Bíblia diz, no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 29, que quando João Batista estava lá no Rio Jordão, pregando e anunciando, ele levanta sua voz e ele grita, ele brada, dizendo, João viu Jesus que vinha para ele e disse, eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Sim, ele morreu uma vez por todas, por nós, e o sangue de Jesus, ele tira de nós toda maldição, todo pecado. Nós somos perdoados, nós somos lavados, nós somos purificados. A minha família, a tua família está guardada pelo poder do sangue de Jesus. É o sangue de Jesus que nos lava. Eles tinham de crer e eles teriam que obedecer. Sabe qual é o grande problema dos homens? A ausência de fé. Aleluia. E a ausência de obediência. Infelizmente, os homens querem caminhar com aquilo que é tangível, aquilo que é palpável. E por isso muitos desviam. Olha, eu queria que Deus fizesse dessa forma. Eu pedi que Deus fizesse dessa maneira. E Deus não fez, e por isso eu abandonei, por isso eu virei as costas. Eu tenho dito e vou repetir, irmãos. Deus não trabalha com crianças mimadas. Essa geração Nutella, acostumada a bater pezinho no chão, papai e mamãe dá tudo, transfere isso tudo pro reino de Deus, e acha que Deus vai ficar bajulando criança mimada. Que bate o pé, diz, agora eu não te sirvo mais, eu não oro mais, eu não leio a Bíblia mais, agora eu vou pecar mesmo, eu vou para o mundo. Lembre-se, o prejuízo é teu, o prejuízo é meu, o prejuízo é nosso. Que loucura foi o filho pródigo, quando ele chegou em casa, achou que estava arrebentando, pai, me dá tudo, eu quero minhas coisas, eu vou embora, vou fazer minha mochila. Horrenda coisa foi o que ele fez. Pegou as coisinhas dele, cheio de dinheiro no bolso, achou que ia arrebentar. Sim, arrebentou mesmo, irmão. Aleluia. Arrebentou com a vida dele. Escuta, a parábola do filho pródigo é uma grande lição da loucura que o ser humano faz. Esse garoto foi para um país distante, gastou tudo, perdeu tudo, e lá, no auge da sua miséria, da sua perda total, veio uma fome sobre aquela nação. E agora? Não tem dinheiro, não tem papai, não tem mamãe. Cadê os amigos? Amigos? Queridos, sabe qual é a grande lição? Nós temos amigo para pecar, mas quando a coisa explode, é você sozinho, é você e você. Quantas moças que estão saindo para a balada, mas quando ela engravida?
Quando pega uma doença. Eu pastoreei em regiões periféricas. Quantos meninos que vi, que estavam lá no meio do tráfico, e que pediu oração, às vezes ia até a igreja, mas quando caía na mão da polícia, não tinha tempo nem de despedir de papai e mamãe. Quando caía no meio de uma gangue rival, já era, perdeu. Sim, tudo tem consequência, tudo tem um preço a ser pago. E quando aquele garoto ele conseguiu, o filho pródigo, olhar para a miséria que estava desejando comer comida de porcos, ele disse: levantar-me-ei, eu irei ver meu pai. Eu direi para ele: pai, eu pequei contra ti, eu pequei contra o céu, eu já não sou digno de ser chamado teu filho, me recebe como um dos seus empregados. A humilhação do coração dele, a Bíblia diz que o seu pai viu ele de longe, correu para ele, abraçou ele, mandou trocar suas vestes, colocar sandália nos seus pés, colocou um anel no seu dedo e está dizendo para ele: sim, você fez a melhor escolha, que bom que você chegou, entra para dentro, tu é filho, tu vai viver novidade de vida. É assim que Deus quer dizer para mim e para você. Se você abandonou a casa do pai, se você se frustrou, se decepcionou, achou que o mundo era melhor, Deus está dizendo para você: ainda dá tempo de você voltar, dá tempo de você voltar correndo, mas você tem que largar, é agora. Se aquele menino ficasse procrastinando e dizendo: olha, amanhã eu vou, depois eu vou, eu tenho que criar coragem, não. Ele levantou naquele dia e disse: levantar-me-ei, eu irei ter com meu pai. O grande problema daqueles que não conseguem voltar é porque falta essa atitude, essa coragem de se levantar, de erguer, de ir ao encontro do Senhor. Queridos, a Páscoa para a nação de Israel, ela teve um grande significado. Mostrava o juízo de Deus que veio pairar sobre toda aquela nação. E eu poderia resumir para terminarmos, porque as horas já vão. O que a Páscoa significaria para os egípcios? Se nós pudéssemos entrevistá-los, se nós pudéssemos perguntar para ele: ei, egípcios, o que significa Páscoa para vocês? Eu anotei aqui algumas coisas. Talvez eles nos responderiam: olha, Páscoa para nós significa juízo de Deus cumprido sobre nós. Os hebreus falaram conosco que se eles passassem sangue lá na casa deles, os primogênitos da casa deles estariam guardados. Nós não críamos nisso, nós não acreditávamos nisso, e por essa razão nós não fizemos o que eles fizeram, e por isso todos os nossos primogênitos morreram. Eles nos falariam: olha, Páscoa para nós significa sentença, recompensa do pecado. Nós abominamos o Deus de Israel, nós rejeitamos todas as vezes que eles disseram que era para que nós liberássemos, para eles prestarem culto a Deus. Nós ignoramos essas coisas, e é por essa razão nós experimentamos a revelação do juízo de Deus sobre nós. Aleluia. Egípcio, o que mais significa Páscoa para vocês? Aí sim, agora cabisbaixo eles tinham que dizer: nós temos que reconhecer que Páscoa nos mostrou que os nossos deuses são inúteis. Aleluia. Não teve um dos nossos deuses que nos protegeu, que nos guardou. Nós fomos arrebentados, quebrados, e chegamos ao reconhecimento da futilidade dos deuses que tanto veneramos, cultuamos e prestamos cultos. Por fim, egípcios, o que é Páscoa para vocês? Talvez ele nos responderia e diria: Páscoa para nós significa a quebra do nosso orgulho nacional. Éramos um apogeu, éramos uma grande nação. Fomos humilhados, quebrados, arrebentados. Nosso orgulho foi jogado numa lata de lixo. Outra coisa, vimos o nosso grande faraó, que era por nós endeusado e venerado como Deus, Aleluia. sendo abatido diante do Deus de Israel e se mostrando impotente diante do grande Deus.
seria Páscoa para os egípcios, porque quando a nação de Israel sai, deixa o Egito quebrado, arrebentado, o campo já não tinha produção, os animais estavam mortos, os homens foram feridos, cada casa está de luto. É assim que deixou o Egito, porque eles não reconheceram o Deus de Israel. Agora eu pergunto, e se nós tivéssemos que perguntar para a nação de Israel, o que é Páscoa para vocês? Eles diriam: Páscoa. Páscoa para nós é uma revelação de tem um perdão de Deus para nós. Não éramos perfeitos, éramos falhos, falhamos com Deus, mas Deus perdoou os nossos pecados e nos acolheu no tempo da nossa aflição. Aleluia. Hebreus, o que é Páscoa para vocês? Páscoa. Páscoa demonstra que Deus é gracioso, mesmo sendo nós pecadores, mesmo nós merecendo um castigo, ainda assim, Deus nos perdoou, Deus nos livrou, Deus nos deu a sua proteção, quando o mundo estava desabando. Eu olho para dentro do Egito no momento da Páscoa, é exatamente como diz o Salmo 91. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, você não é atingido. Somente com teus olhos você olha e contempla a recompensa dos ímpios, porque o Senhor é aquele que te guarda e te livra. Sim, para o judeu, para o hebreu, a Páscoa significava livramento. Por fim, o hebreu diria para nós: olha, Páscoa. Páscoa significa um cordeiro morto para que os nossos primogênitos vivam. Substituição. Páscoa nos aponta para a substituição. Páscoa aponta que para que os nossos primogênitos pudessem viver, um cordeiro foi o substituto que morreu no lugar dos nossos primogênitos. Para os egípcios era o terror, para os hebreus era o livramento. E eu termino. E para a nossa igreja? O que é Páscoa? O que significa Páscoa para nós, amados? O que significa Páscoa para a igreja do Senhor? O apóstolo Paulo, quando ele escreveu para a igreja de Corinto, segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, no versículo 7, porque andamos por fé e não por vista. Nós não andamos por aquilo que olhamos. A vida da igreja é embasada na fé. Não é naquilo pela qual os nossos olhos contemplam. Coloca lá, 1 Coríntios 5, 7. Não temos. Não, 5, 7. Purificai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis em fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Aleluia. Então, quando nós falamos de Páscoa, irmãos, o que significa Páscoa para nós? A Páscoa significa que Cristo é o nosso Cordeiro Pascual. Aleluia. Que assim como lá no Egito, Israel precisou sacrificar o Cordeiro, nós, como igreja do Senhor, não precisamos matar Cordeiro. Porque Cristo é o Cordeiro de Deus, aleluia, que morreu no nosso lugar, para que nós não estivéssemos debaixo da condenação. Sim, Páscoa para nós significa a libertação do Egito espiritual. Outrora estávamos debaixo do domínio do faraó espiritual, que é Satanás, os demônios, que nos aprisionava. Estávamos presos debaixo das cadeias do pecado. Páscoa para nós significa que o sangue de Jesus já nos libertou, conforme o apóstolo João ele disse: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Há poder no sangue de Jesus que nos purifica. Há poder no sangue de Jesus para nos lavar, para nos purificar. Se coloca de pé.
Só tem um jeito de você estar resguardado. É se você tiver o sangue de Jesus na sua vida. Oh, aleluia. A única coisa que salvou aqueles lares, que preservou aquelas famílias, foi o sangue aspergido nos umbrais das portas. Só tem uma coisa que te protege contra Satanás, contra os demônios. Só tem uma coisa que te protege contra o destruidor: a presença do sangue de Jesus na sua vida. A presença de Jesus em você. Quando você clama por Deus, quando você se rende ao Senhor, entenda, a sua vida passa a ter dono. Ele vem morar em você. Ele passa a habitar em ti. E a partir daí, a tua vida é responsabilidade dele. Eu queria que você fechasse os seus olhos agora. Eu quero perguntar se tem alguém, por acaso, que adentrou as portas desse templo que ainda não entregou a vida para Jesus. Alguém que esteja afastado do Evangelho. Eu quero convidar você a sair do teu lugar, para você vir aqui à frente. Nós queremos orar por você. Há um Deus que te ama. Há um Deus que muda a vida, que muda a história. Há poder no nome de Jesus para transformar, para mudar. Mas tudo depende do seu posicionamento. Deus não te força a você servir a Ele. É uma decisão pessoal. Mas entenda, quando você decide, você está decidido para a eternidade. Tem alguém que ainda não entregou a vida para Cristo? Ou alguém que está afastado do Evangelho? Hoje é o momento. Hoje é o tempo de Deus. A Bíblia diz que há uma festa no céu quando o pecador se arrepende. Há uma festa no céu quando alguém decide voltar para casa. Hoje é o dia de Deus. Talvez você não tenha no nosso meio. Eu me dirijo para aqueles que nos assistem através das redes sociais. Não importa onde você esteja, no carro, em casa, no trabalho, onde você estiver, se você clamar por Jesus, se você entregar a sua vida a Cristo, Jesus, Ele perdoa todos os seus pecados. Ele te lava, Ele te purifica, Ele te santifica. Ele muda a história da tua vida. Você só precisa se render ao Senhor. Entregar o teu caminho ao Senhor. Conforme diz a palavra, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais Ele fará. Ele tem poder de mudar, de transformar a tua vida. Porque Ele é poderoso para isso. Senhor Deus, eu oro. Eu oro pela tua igreja, eu oro pelo teu povo, Deus. Ó Senhor, eu quero te bendizer e te enaltecer, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Obrigado, Deus, porque o diabo perdeu, o reino das trevas perdeu. A tua boa mão está estendida sobre a tua igreja, sobre o teu povo, sobre as famílias da tua casa. Em nome de Jesus, Deus, eu repreendo toda ação maligna, toda ação do poder das trevas que tenta destruir este lar, que tenta destruir esta família, pelo poder do nome de Jesus, pelo poder do nome de Jesus. Muda histórias hoje, Deus, muda vidas nessa noite, Deus, pelo poder do teu nome, pelo poder do teu nome. Espírito destruidor, Espírito destruidores, nós nos repreendemos na autoridade do poder que há no nome de Jesus. Que cadeias sejam despedaçadas, que milhões sejam quebrados, que vidas sejam libertas, que vidas sejam livres para viver o teu melhor, Deus. Assim, Deus, desperta o teu povo, desperta o teu povo à obediência, à submissão, a amar a ti, a viver a tua palavra, a caminhar, Senhor, na fé da tua palavra. Assim, Deus, dispersa a tua igreja debaixo da tua bênção. Dá-nos uma semana de vitória e de bênção em nome do Senhor Jesus. Estenda tuas mãos assim. Que o grande e eterno amor de Deus, que a graça infinita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações do Espírito Santo permaneçam sobre toda a igreja do Senhor, desde agora e para todo sempre. Todos digam comigo amém. Vai de paz, vai na bênção. A tua vida pertence ao Senhor, tua família pertence ao Senhor. E você é abençoado pela graça de Deus. Aos irmãos